Meus amores, tudo bem? Hoje a gente vai falar dos gases ideais ou perfeitos. Bom, para entender bem isso, a gente vai falar primeiro da teoria cinética desses gases, né? Primeira coisa que a teoria cinética dos gases ideais fala é o seguinte: o volume próprio dessas moléculas é desprezível, né, em relação ao volume que esse gás ocupa. Então é assim, ó. Ah, Gabiru, eu estou trabalhando com tal gás. Ah, Gabiru, eu estou trabalhando com tal outro gás. Não interessa. A gente vai sempre considerar que o volume próprio das moléculas sempre serão o quê? Desprezíveis, beleza? Bom, outra coisa, o movimento é sempre aleatório, é sempre ao acaso, seguindo trajetórias lineares. Então, quanto uma está subindo, a outra está descendo, a outra está indo para um lado, a outra está indo para o outro e assim por diante. Bom, terceira coisa que a teoria cinética fala é que os choques são perfeitamente elásticos, eles batem e voltam, né? Então isso também é muito importante. E por fim, não mais importante, você tem que lembrar que a energia cinética média dessas moléculas é diretamente proporcional à temperatura. O que o Gabi quer dizer com isso? É o seguinte: quanto mais quente, maior será a energia cinética dessas partículas, dessas moléculas, né? Então os gases, eles vão ter o quê? Quanto mais quente, mais rápida está o grau de agitação das moléculas, beleza? Falado isso, dito isso, a gente pode começar a pensar sobre o quê? O estado de um gás. O estado de um gás é como o gás se encontra, né? Ah, o estado de um gás é gasoso. Não, não é isso. O estado de um gás é sua pressão, a sua temperatura e seu volume. Essas três grandezas, elas descrevem o gás. Bom, quando a gente fala em pressão, a gente tem que lembrar que um ATM é igual a 760 milímetros de mercúrio. Lembrando disso, já está ótimo, tá? Ah, um ATM também pode ser 101.325 Pascal? Pode, mas lembre que um ATM é igual a 760 milímetros de mercúrio, beleza? Volume. Quando a gente trabalha em volume, lembre-se que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, que é igual a 1.000 centímetros cúbicos. Lembrando disso, vai ajudar muito a gente a trabalhar com gás daqui a pouquinho. E falou em temperatura, você fala sempre em temperatura em Kelvin. Para transformar graus Celsius para Kelvin, basta eu somar 273. Lembrando disso, está maravilhoso. Bom, pressão, volume e temperatura serão as nossas variáveis de estado. Então, com essas três, eu consigo falar muito sobre um gás. Bom, pensando em tudo isso, a gente vai estudar as mudanças de estado. Quais leis que as regem, né? A gente vai estudar isso. Bom, como assim mudanças de estado? Quando você muda a pressão, volume ou a temperatura, ou os três ou dois de um gás, você muda o estado do gás. Quais são as leis que as regem, né? Quais leis que vão falar sobre isso? Bom, nós temos aqui as transformações isotérmica, isobárica e isométrica, ou também chamada de isovolumétrica ou isocórica. Essas serão as leis, essas serão as transformações de estado que iremos estudar hoje, beleza? Transformação isotérmica, né? O que significa isso? Iso é mesmo, térmica tem a ver com temperatura. Então a gente fala, uma determinada massa de gás ocupa um volume, olha só, inversamente proporcional à sua pressão. Para entender melhor isso, vamos fazer um esquema? Olha só, eu tenho um recipiente, né, com uma tampa aqui, e dentro desse recipiente tem um gás. Esse gás está a uma temperatura T, sei lá, 100 Kelvin, 200 Kelvin, não interessa, né? Tem um volume, né? Ele tem aqui, ele ocupa um espaço, né? Sei lá, de 1 litro, 2 litros, né? Só para vocês entenderem, né? E exerce uma pressão de 1 atm, 2 atm. Lembrando que pressão são choques, né? Ah, professor, define pressão, força sobre área, ou seja, está exercendo uma força sobre uma área, são choques, né? Então, a pressão eu posso falar que é resultado dos choques das partículas, das moléculas contra a parede do recipiente. Tá. Pensando assim, vamos fazer o seguinte, vamos diminuir o tamanho do recipiente, vamos abaixar essa tampa, né? Vamos fazer assim, ó, vamos abaixar a tampa. Na hora que a gente abaixa a tampa, o gás ele está mais confinado, ele fica ali num espaço menor. E eu estou mantendo esse gás a uma mesma temperatura. O que acontece? Né? O grau de agitação daqui vai ser o mesmo que está tendo aqui, só que o volume agora caiu pela metade. Você fala, meu Deus, o que vai acontecer? Se eu tenho metade do volume que antes eu tinha aqui, eu vou ter muito mais choques, muito mais colisões contra as paredes, ou seja, a minha pressão vai aumentar. Olha que coisa interessante.
Bom, se você pegar a pressão, fazer vezes o volume aqui que você tem, a pressão que esse gás exerce, vezes o volume que esse gás tem aqui, vai dar um valor que eu chamei de K. Se você pegar aqui a pressão nova que você tem, o dobro da pressão, por que o dobro, né? Porque você tem um espaço que é metade, né? E multiplicar pelo volume sobre 2, porque o volume caiu pela metade, eu tenho o mesmo valor K que eu tinha antes. O que eu quero mostrar com isso é que se eu faço pressão vezes volume, eu tenho sempre uma constante. Assim, a gente chega na famosa fórmula, aonde P1 vezes V1, ou seja, pressão inicial vezes volume inicial, vai ser igual a pressão final vezes o volume final, que é P2V2. E se você pegar tudo isso que o Gabi está falando, colocar num gráfico, você vai ter aqui uma hipérbole equilátera, né? Aonde mostra certinho se o volume é pequeno, olha só, eu tenho uma pressão alta, uma pressão grande, volume pequeno, pressão alta. Aonde eu tenho volume muito grande, a pressão é baixa. Eu vejo que volume e pressão são grandezas, ok? Então, inversamente proporcionais. Beleza? Bom, agora a gente vai falar da transformação isobárica, né? O que é a transformação isobárica, né? Transformação isobárica quando a pressão é constante. Pressão sendo constante, volume e temperatura são grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Isso é muito importante. Volume e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Para entender melhor isso, vamos fazer um esqueminha. Ó. Eu tenho aqui um recipiente, um gás X aqui, um gás qualquer, tá? Ele exerce uma pressão, pressão é resultado de choques, né? De colisões das moléculas contra as paredes do recipiente. Esse gás ocupa um volume e tem uma temperatura T aí, beleza? Você fala, beleza, até aí tranquilo. Vamos fazer o seguinte, vamos diminuir o volume que esse gás ocupa, né? Vamos abaixar aí, vamos aqui, ó, tampa aqui abaixou. Então, a gente abaixa a tampa, o que acontece, né? O gás está confinado agora num espaço menor. Só que eu quero que a pressão seja a mesma que eu tinha no começo. Bom, só que o volume que esse gás ocupa, ele é a metade do que eu tinha no começo. O que vai acontecer? Bom, para que eu mantenha a mesma pressão aqui, eu vou ter que diminuir o grau de agitação dessas partículas desse gás. Para que isso aconteça, eu vou ter que diminuir a temperatura. Então você viu que se eu diminuir o volume, a temperatura tem que ser diminuída para que a pressão permaneça como constante. Então olha só que coisa interessante. Ó. Se eu pegar o volume desse gás aqui e dividir pela temperatura, tem um valor. O mesmo gás, num volume pela metade, aqui, dividido pela temperatura pela metade, vai ter o mesmo valor que eu tinha antes. O que eu estou querendo dizer com isso é que volume dividido por temperatura é sempre uma constante. Aí surge a famosa fórmula, né? Onde volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual ao volume final dividido pela temperatura final. Se eu colocar tudo isso num gráfico, eu vejo que eu tenho uma reta. Por quê? Olha só, temperatura pequena, volume pequeno. Beleza. Agora, se eu aumento a temperatura, o volume também tem que aumentar. Só assim a pressão permanece constante. Então, isso é uma transformação isobárica. Beleza? Bom, agora a gente vai falar da transformação isovolumétrica ou isométrica, ou também chamada de isocórica, né? O que significa isso? O volume é constante. Quando o volume é constante, pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Para entender melhor, vamos fazer um esqueminha aqui. Ó. Tem um gás X qualquer, esse gás ocupa um espaço, um volume V, né? Está uma temperatura T e uma pressão P. Lembrando que pressão sempre é o quê? Resultado de colisões. Eu vou aumentar a temperatura, mas eu vou manter o volume desse gás. Então eu mantenho aqui, eu não abaixo a tampa igual eu fiz nos anteriores, beleza? Bom, só que eu dobrei a temperatura. O que aconteceu? Eu dobrei a temperatura, lembrando que temperatura é diretamente proporcional à energia cinética, né? Se eu aumento a temperatura, aumenta a energia cinética, a média, então eu aumento o grau de agitação. Se eu aumento o grau de agitação, eu aumento as colisões das partículas dentro desse meu recipiente. Então, o que acontece? A pressão aumenta. Então, olha que coisa interessante. Se você pegar aqui a pressão desse gás dividido pela temperatura, dá um resultado K. Se você fizer a mesma conta aqui,
você vai ter o mesmo resultado. Então, pensando nisso, você entende que pressão dividido pela temperatura é uma constante. Se você tem que pressão dividido pela temperatura é constante, você tem a famosa fórmula que P1 dividido por T1, ou seja, pressão inicial dividida pela temperatura inicial, vai ser igual a pressão final dividido pela temperatura final. E lembrando que se você colocar tudo isso em um gráfico, você tem uma reta. O que significa isso, né? Temperatura baixa, pressão baixa. Se você mantém o volume, mas aumenta a temperatura, o que acontece com a pressão? Ela também vai aumentar. Então, nesse exato instante, você tem que, para uma transformação isocórica, né, ou isovolumétrica, ou isométrica, né, que significa isso? Volume constante. Se aumentou a pressão, aumenta a temperatura. Beleza? Porque pressão e temperatura são grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Beleza até aqui, gente? Beleza? Bom, meus amores, agora que nós vimos, né, as três transformações isotérmica, isobárica e isocórica, a gente vai trabalhar com a equação geral dos gases, né? Essa equação ela serve para quê, né? Ela faz uma relação de variações simultâneas de pressão, volume e temperatura para uma massa fixa. Então a massa do gás é fixa. Bom, vamos pensar assim, ó. P vezes V é uma transformação isotérmica, tá? P vezes V é constante. A gente já estudou isso, tá? P dividido por T é uma transformação isocórica. P dividido por T é uma constante. E V dividido por T é a transformação isobárica, que também é uma constante. Ou seja, P vezes V dividido por T, eu vou ter uma constante. E assim eu chego na famosa fórmula P1 vezes V1 dividido por T1, que é igual a P2 vezes V2 dividido por T2. Significa isso: pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual a pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final. Pensado isso, vamos pegar aqui um exemplozinho. Certa massa de gás ocupa um volume de 1 litro a uma temperatura de 300 Kelvin e pressão de 1 atm. Bom, qual o volume ocupado pela mesma massa gasosa por essa massa a temperatura de 150 Kelvin e 3 atm de pressão? Você fala, opa, eu mudei a temperatura, eu mudei a pressão, eu quero saber o novo volume que esse gás vai ocupar. Aonde que eu faço isso? Como que eu relaciono isso? Eu substituo nessa fórmula aqui, ó. Pressão inicial vezes volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual a pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final. Bom, corta Kelvin, corta Kelvin, corta TM, faço a continha e chego que o volume agora que esse gás vai ocupar a uma pressão de 3 atm, 150 Kelvin, vai ser de 0,167 litros. Então eu consigo achar o novo volume desse meu gás aqui só usando esta fórmula, porque eu tenho agora uma fórmula que relaciona pressão, volume e temperatura, tudo ao mesmo tempo. Certinho? Equação de Clapeyron, né? Então agora a gente vai falar da equação de Clapeyron. Clapeyron, ele deduziu uma fórmula, né, aonde relacionava pressão, volume, temperatura e número de mols, certo? Até então, nenhuma das fórmulas que nós tínhamos estudado, né, ela tinha número de mols, ela não relacionava a massa, né? Porque se você tem o número de mols, você consegue encontrar a massa do gás, né, que você está trabalhando. Bom, e qual é a fórmula que Clapeyron deduziu, né? PV igual a nRT, sendo que P de pressão, V é o volume que o gás ocupa, né? T a temperatura em Kelvin. Toda a temperatura até então sempre foi sendo em Kelvin, sempre foi, sempre será em Kelvin, tá? Nunca trabalhe com temperatura em graus Celsius. Todas essas relações foram deduzidas, encontradas, estudadas usando a temperatura em Kelvin, né? N é o número de mols, é a quantidade de matéria, e R é a constante do gás, né? A constante universal dos gases, né? É R. Eu sei que muitos decoram, mas não precisam, né? R vale 0,082 atm vezes litro dividido por mol vezes Kelvin, se nós estivermos trabalhando em ATM, se a pressão estiver em ATM. Agora, se a pressão estiver em milímetros de mercúrio, R vale 62,3 milímetros de mercúrio vezes litro dividido por mol vezes Kelvin, né? Bom, a gente brinca, né, por você nunca rezei tanto para vocês decorarem essa fórmula, é uma fórmula muito usada, né? Então, vamos fazer algumas observações antes sobre esta fórmula, né?
Bom, primeira observação, né? Eu sei que N é massa dividido pela massa molar, certo? E PV igual a nRT. Se eu pegar este N daqui, que é a massa dividido por massa molar, substituir, eu vou chegar em P vezes V é igual a massa dividido pela massa molar vezes R vezes T. Então, às vezes, é muito útil eu lembrar desta fórmula aqui também. Porque às vezes o texto me dá a massa, né? E eu consigo já substituir aqui com a massa molar, eu já faço direto, né? É uma dica que eu deixo. Bom, outra observação, né? Quando N for igual a 1 mol, né, eu tiver 1 mol de um gás, né, na CNTP, o que é CNTP, gente? É condições normais, temperatura e pressão, ou seja, 0 graus Celsius, que significa 273 Kelvin, né, e a pressão de um atm. Então, 1 mol de qualquer gás na CNTP ocupa 22,4 litros. Lembre disso sempre, tá? E tem o KTP, né? O que é KTP? É condições ambientes de temperatura e pressão. Condições ambientes, temperatura e pressão é 25 graus Celsius, ou seja, 298 Kelvin. Então, a 298 Kelvin, que é a mesma coisa que 25 graus Celsius, e um atm, 1 mol de qualquer gás irá ocupar um volume de 24,4 litros. Tá combinado, gente? Beleza até aqui? Bom, então agora vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um exemplo. Olha só, em um cilindro de volume igual a 20 litros encontraram-se armazenados 16 gramas de O2 gasoso, medicinal a 300 Kelvin. Calcule a pressão exercida pelo O2 no cilindro, dados a massa molar do O2, 32 gramas por mol, e o valor de R, que sempre será dado. Bom, 1 mol de O2, 32 gramas. Se eu tenho 160 gramas, igual o texto me deu, eu vou ter 5 mols. Então é assim, ó, qual é a pressão que esses 5 mols irá exercer? Bem, eu tenho PV igual a nRT, certo? Bom, a pressão eu quero, o volume 20 litros, número de mols 5 mols, R 0,082 e a temperatura ele deu 300 Kelvin. Faço a continha, chego em 6,15 atm. Gabi, eu poderia fazer de uma forma mais direta? Poderia. Poderia usar aquela fórmula que eu disse que ajuda muito. P vezes V é igual a massa dividido pela massa molar vezes R vezes T. Olha só, P eu quero descobrir, o volume 20 litros, a massa 160 gramas que o texto nos deu, massa molar 32 gramas vezes R vezes 300, né? R 0,082. Faço essa conta, me deu quanto? 6,15 atms. Cheguei no mesmo valor, beleza? Então, lembre-se, esta fórmula às vezes é muito útil. Até aqui, tranquilo, meus amores? Bom, agora a gente vai ver a densidade dos gases, né? Bom, vamos lá. A densidade de uma substância é a massa da substância dividida pelo volume da substância. Fala, beleza, isso já aprendeu faz tempo. Bom, a densidade de um gás vai ser dada por qual fórmula, né? Eu sei que pressão vezes volume é igual a N vezes R vezes T, certo? Bom, e N é igual a massa dividido pela massa molar. Vamos substituir isso nessa outra equação, aonde eu encontro que P vezes V é igual a massa dividido pela massa molar vezes R vezes T. Boa. Pegue a massa molar que está dividindo desse lado, passe para o outro lado multiplicando. E pegue o volume que está multiplicando, passe dividindo. Você vai ter isso aqui, ó, pressão vezes massa molar é igual a massa dividido pelo volume vezes R vezes T. Você fala, tá bom, R vezes T aqui desse lado multiplica, né? Passe para o outro lado dividindo. Você chega em pressão vezes massa molar dividido por R vezes T. Isso é igual a massa dividido pelo volume. O que é massa dividido pelo volume, gente linda? Densidade. Então, a densidade de um gás vai ser dada por esta fórmula. Pressão vezes massa molar dividido por R vezes T. Maravilha. Bom, antes de eu começar a aplicar essa fórmula, vamos pensar algumas coisas. Ó, vamos pegar aqui um gás a pressão constante. Pressão constante, hein? Bom, se a pressão é constante, a massa molar é constante, ela não muda, a R é constante, né? Pode mudar a temperatura. Vamos pegar a temperatura aqui e passar multiplicando. Então, densidade vezes temperatura é igual a pressão vezes massa molar dividido por R. Isso tudo constante, certo? Bom, por que tudo constante? Porque eu falei que a pressão aqui está constante. Então, por que eu estou fazendo isso? Veja bem, se você aumentar a temperatura, aumenta esse número aqui, ó. O que acontece com a densidade? Diminui. Então, o aumento da temperatura à pressão constante faz que a densidade do gás diminua.
Por isso que o ar quente sobe, ele fica menos denso. Agora, se você diminui a temperatura, o que acontece com a densidade? Ela aumenta. Então, por isso que o ar frio desce, porque o ar frio é mais denso. Fez sentido? Bom, pensando tudo isso, agora a gente pode aplicar essa fórmula aqui, né? Por exemplo, calcule a densidade CO2 300 Kelvin e 1 atm de pressão. Dados, né? Massa molar aqui, 44 gramas por mol e R 0,082 atm vezes litro dividido por mol vezes Kelvin. Bom, densidade é igual a pressão vezes a massa molar dividido por R vezes a temperatura. E eu chego então que a densidade do CO2 a 300 Kelvin e 1 atm é aproximadamente, né, de 1,79 gramas por litro. Então a gente mostrou aqui a aplicação desta fórmula. Feito isso, a gente pode estudar o quê? A densidade relativa do gás 1 em relação ao gás 2. Eu faço uma relação entre as densidades para ver qual gás é mais denso ou menos denso um em relação ao outro, né? Para isso a gente vai fazer o quê? Densidade do gás 1 dividido pela densidade do gás 2. Bom, vamos pensar devagarzinho assim, ó. Você concorda que densidade do gás 1 é a pressão do gás 1 vezes a massa molar do gás 1 dividido por R vezes a temperatura do gás 1? Você fala, tudo bem. Densidade do gás 2, o que é? Pressão do gás 2 vezes a massa molar do gás 2 dividido por R vezes a temperatura do gás 2. Você fala, tá. Só que agora a gente vai medir tudo isso, as densidades, na mesma pressão e temperatura. Então, olha só. Pressão corta com pressão, R corta com R, temperatura corta com temperatura. Ou seja, se eu quero saber qual gás é mais ou menos denso um em relação ao outro, na mesma pressão e temperatura, basta eu dividir a massa molar de um gás pela massa molar do outro gás. Então, olha só que coisa maravilhosa. Esta formulinha aqui, ela nos indica quantas vezes um gás é mais denso ou menos denso do que um outro gás. Basta eu dividir a massa molar de um pela massa molar de outro, desde que eu esteja sempre trabalhando a mesma pressão e temperatura para ambos os gases, né? Então vamos fazer aqui um exemplo. Calcule a densidade relativa entre o CO2 e o H2, respectivamente, nas condições de temperatura e pressão, né, nas mesmas condições. O que basta eu fazer? Basta eu pegar a massa molar do CO2 e dividir pela massa molar do H2, onde eu tenho 44 dividido por 2, né, são as massas molares dadas. Eu vejo então que a densidade do CO2 é 22 vezes maior que a densidade do H2. Certinho? Bom, agora a gente vai estudar difusão e efusão, né? O que é difusão, né? Difusão é o movimento espontâneo, né, de dispersão das partículas, das moléculas de um gás, né? Quando você sente o cheiro, né, de alguma coisa, devido a essa dispersão, né? Você sente o cheiro de uma essência, de um perfume, né? Ou você vai no posto de gasolina, você sente o cheiro da gasolina, né? É devido a essa dispersão, né? Bom, dispersão, ou seja, essa difusão. Bom, e o que é efusão? Efusão é esse escape, né? Quando o gás escapa de algum lugar. Você tem uma bexiga, né? E aí o que acontece? Faz um pequeno furo e esse gás escapa da bexiga. Ou do dia seguinte a bexiga está mais murcha, né? Por que a bexiga murchou? Devido a esse escape, a essa efusão. Bom, pensando tudo isso, a gente vai começar a estudar um negócio chamado Lei de Graham. Para entender a Lei de Graham, a gente tem que entender o seguinte, que a velocidade de efusão de escape ela é inversamente proporcional à raiz quadrada da densidade do gás. Sabendo que densidade de um gás é pressão vezes massa molar dividido por R vezes T, a gente consegue, a partir dessa fórmula gigante aqui, ó, fazer algumas coisinhas, algumas comparações bem interessantes. Fiquem olhando. Ó. Imagine dois gases nas mesmas condições de temperatura e pressão. Então a pressão daqui é a mesma daqui, a temperatura do H2 é a mesma temperatura de N2. Eu fiz um buraco aqui, fiz um buraco aqui. Viram? Vai escapar H2, vai escapar N2. Boa, eu tenho as massas molares aqui. Qual desses dois gases aqui vai ter a maior velocidade de escape, maior velocidade de efusão? Bom, eu sei que a velocidade de efusão pode ser calculada a partir dessa fórmula gigante aqui, certo? E aqui é a densidade. Bom, pensando bem, você repara que a pressão aqui em ambos é o mesmo, porque eu disse aqui, a temperatura em ambos é o mesmo, certo? Então, olha só,
O que está diferenciando o H2 e o N2? A massa molar. E assim a gente pensa: quanto menor a massa molar, maior a velocidade. Quanto maior a massa molar, menor a velocidade. O que eu quero dizer com isso? Que quando você tem dois gases nas mesmas condições de temperatura e pressão, aquele que for o de menor massa molar vai escapar mais rápido, vai ter maior velocidade de efusão. E isso também é válido para a velocidade de dispersão, ou seja, a velocidade de difusão. Então lembre-se disso. Quanto menor for a massa molar, maior será a sua velocidade de efusão ou também velocidade de difusão, que a gente calcula da mesma forma, usando a mesma equação. Beleza? Bom, pensando isso, eu posso calcular matematicamente quantas vezes, por exemplo, o H2 escapa mais rapidamente que o N2. Você fala, como assim, Gabi? Dá para calcular? Dá. Tem uma formulinha aqui, ó, aonde a velocidade do gás 1 dividido pela velocidade do gás 2 é igual a raiz quadrada da massa molar do gás 2 dividido pela massa molar do gás 1. É o contrário, Gabiru? É o contrário. Então tome cuidado, hein? V1 dividido por V2 é igual a raiz quadrada de massa molar de 2 dividido pela massa molar de 1. Bom, voltando àquele exemplo, olha só. Quantas vezes o H2 escapa mais rapidamente que o N2? Entenderam a pergunta? Bom, então eu aplico na minha fórmula. Velocidade de H2 dividido pela velocidade de N2 é igual a raiz quadrada da massa molar de N2 dividido pela massa molar de H2. Substituindo os valores, eu chego em 3,7. O que significa isso? Significa que o H2 escapa 3,7 vezes mais rápido que o N2. Então, quando você quer comparar a velocidade de efusão ou de difusão de dois gases nas mesmas condições de temperatura e pressão, basta você lembrar desta formulinha aqui, que V1 dividido por V2 é igual a massa molar do gás 2 dividido pela massa molar do gás 1. Certinho, meus amores? Muito obrigado. Tchau, tchau.